Drones militares dos Estados Unidos da América estão à caça. No início de setembro, eles encontraram sua presa, um barco de madeira de 12 metros à deriva pelo Caribe. Barcos como esses estão por toda parte nessas águas, usados por pescadores e contrabandistas. Geralmente, as forças dos Estados Unidos da América interceptariam e revistariam a embarcação, mas não agora. Os drones simplesmente a destruíram. Nas 2 semanas seguintes, o padrão se repetiu, um barco após o outro sendo destruído. Donald Trump anunciou depois que as pessoas a bordo eram operativos de cartéis e que os ataques faziam parte de uma nova ofensiva para sufocar o tráfico de drogas. Antes que chegasse às costas dos Estados Unidos da América, até o fim do mês, os Estados Unidos da América já haviam feito ao menos 14 ataques contra supostas embarcações de drogas. Mas havia um problema. Os ataques estavam acontecendo no lugar errado. A maior parte da produção de cocaína está concentrada na Colômbia, Peru, Bolívia e México. E esses carregamentos geralmente seguem por terra ou pelo Pacífico, não pelo Caribe. Então, em outubro, o verdadeiro objetivo surgiu. Trump havia mudado o foco para o Teatro do Caribe e implicitamente para a Venezuela. Os Estados Unidos enviaram seu porta-aviões mais avançado, autorizaram ações da CIA na Venezuela e indicaram possíveis ataques terrestres em seguida. Drones que caçavam contrabandistas agora têm uma presa maior. O próximo alvo deles pode estar sob a bandeira da Venezuela. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, uma fortuna que trouxe mais problemas do que prosperidade. Por décadas, sua liderança trocou petróleo por proteção, primeiro com Moscou, depois com Pequim. Bombardeiros russos já pousaram lá e empréstimos chineses construíram a infraestrutura. Mas as paredes estão se fechando. As sanções devastaram a economia. Os aliados estão mantendo distância e a campanha de pressão de Trump deixou Maduro encurralado. Caracas tentou cooperar. Maduro chegou a oferecer participação majoritária a empresas dos Estados Unidos da América no petróleo venezuelano, uma concessão rejeitada por Washington. Isso porque não se trata apenas de petróleo ou cocaína, é uma questão de poder. Veja, o governo Trump aceitou a realidade de um mundo multipolar, mas quer o hemisfério ocidental isolado disso. A doutrina Monroe defende que a América do Sul seja domínio dos Estados Unidos da América, não um espaço para armas russas ou capital chinês. Por isso, Trump quer que a Venezuela seja um exemplo, uma demonstração do que acontece quando um governo no quintal dos Estados Unidos flerta demais com Moscou ou Pequim. Em outubro, canais diplomáticos secretos colapsaram e a situação piorou após os Estados Unidos da América reorganizarem discretamente seu comando militar. O chefe do Southcom deixou o cargo 2 anos antes do previsto, o que é um sinal de que Washington quer uma nova liderança disposta a pressionar por uma mudança de regime. Logo depois veio a força. Mais de 10.000 fuzileiros navais e marinheiros foram enviados pelo Caribe, junto com um aumento de recursos navais e aéreos, tudo sob o pretexto de operações anti-cartel. Mas algo mais estava acontecendo por baixo da superfície. Trump autorizou operações secretas na Venezuela, logo após Caracas afirmar ter capturado agentes apoiados pela CIA em uma conspiração de bandeira falsa. Supostamente, um grupo de mercenários estava planejando um ataque a um dos navios de guerra dos Estados Unidos da América e depois colocaria a culpa em Maduro. Fazer isso teria dado a Trump o pretexto para lançar um ataque em grande escala contra alvos venezuelanos e derrubar o governo. Ou pelo menos é assim que Caracas conta a história. A segunda operação secreta aconteceu 1 semana depois. O FBI supostamente tentou subornar o piloto pessoal de Maduro para redirecionar seu avião durante o voo para um local onde as autoridades dos Estados Unidos da América pudessem prender o presidente venezuelano. Em troca, o piloto receberia a recompensa de $50 milhões pela cabeça de Maduro. Parece algo saído de um thriller de espionagem da Guerra Fria, e é o tipo de manobra que já ajudou Washington a capturar chefes de cartéis no México. Desta vez, porém, não deu certo.
O piloto recusou e o plano desmoronou. Mas o fracasso tem o poder de mudar as táticas. Se a fase 1 é travada nas sombras, a fase 2 pode em breve se desenrolar à luz do dia. Os Estados Unidos reuniram a maior força naval no Caribe desde a crise dos mísseis de Cuba. Cerca de 1/10 de sua marinha agora espreita na costa da Venezuela, incluindo o porta-aviões Gerald R. Ford, que pode operar mais de 75 aviões de guerra. Ao mesmo tempo, Washington está reativando a infraestrutura da Guerra Fria. Antigas bases navais e aéreas estão sendo reconstruídas, e aeroportos civis em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas estão sendo modernizados. Ambos os territórios ficam a cerca de 800 quilômetros da Venezuela e podem servir como pontos de partida para operações do continente. Imagens de satélite mostram drones Reaper estacionados em Porto Rico, com novos abrigos alinhados nas pistas para ampliar a capacidade de alojamento. Informações de fontes abertas também apontam para pistas de táxi reformadas na antiga base militar de Roosevelt Roads. Essas melhorias permitiriam operações, reabastecimento e manutenção contínua de aeronaves dos Estados Unidos da América. É verdade que alguns desses recursos poderiam ser usados em operações anti-cartel, como argumentam os oficiais dos Estados Unidos da América, mas F-35S e B-52S já foram vistos em solo em Porto Rico, e esse tipo de poder de fogo não serve para perseguir barcos de cartéis. Isso é motivo para mudança de regime. A Venezuela tem pouca chance contra o arsenal estacionado em suas costas. No papel, seu exército parece grande, mas é basicamente encenação. Anos de corrupção transformaram isso em um instrumento político, e não em uma força de combate. Ela tem Su-30 russos e alguns F-16S antigos, mas a maioria dessas aeronaves está inoperante, desmontada para peças ou quase não voa. A manutenção é precária, as linhas de suprimento frágeis e a força aérea, apesar dos desfiles, desmoronaria em combate real. Moscou fez gestos de apoio. Seus aviões de carga já pousaram em Caracas. Conselheiros foram ao local e há relatos de combatentes do Wagner se deslocando para lá. Para o Kremlin, a Venezuela serve para pressionar e provocar a Casa Branca pelo apoio à Ucrânia. Mas os recursos da Rússia estão muito limitados, e qualquer coisa que ela envie não será suficiente para mudar o resultado. O grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América poderia destruir as defesas da Venezuela em poucos dias ou até horas. Mas Washington não deve se apressar para ocupar Caracas. A ação será mais lenta e discreta. Ataque pistas de pouso, destrua rotas de contrabando e aumente a pressão. Forças especiais agem quando preciso e drones fazem o restante. Cada ataque enfraqueceria o governo Maduro de forma metódica, sem nunca chamar isso de guerra. Claro, isso é especulativo e, além disso, a verdadeira questão não é como o conflito começaria, mas sim o que vem depois. Derrubar Maduro pode ser a parte fácil. Preencher o vácuo é mais difícil, e esse vácuo está armado até os dentes. Chávez passou anos inundando as ruas com automate Kalashnikova 47, esse primeiro importando-as, depois construindo uma fábrica para produzir mais. Ninguém sabe o número real, mas estimativas sugerem até 500 mil de fuzis nas mãos de gangues e milícias leais ao governo. Então, sim, os Estados Unidos poderiam bombardear e esquecer e acabar rapidamente com a Venezuela. Mas o que vem depois não seria tão simples se o governo Maduro colapsasse. As armas não vão desaparecer, elas só vão mudar de mãos. Fações, gangues e senhores da guerra iriam se enfrentar para reivindicar o que restou. Seria um banho de sangue, do tipo que vem de consequências não intencionais. Afinal, poder não torna alguém mais sábio, só mais barulhento quando está errado. Fui seu apresentador, Shervando Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e saúde.